Salve galera, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre substâncias químicas, as propriedades da matéria. As propriedades da matéria, ela pode ser propriedades gerais ou propriedades específicas. Em outras aulas, nós já vimos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É essa matéria que forma o universo e estão aí na natureza. Eles têm algumas características, algumas propriedades, vamos dizer assim, que são específicas e outras que são gerais, que todas possuem, né? As específicas é de cada uma e as gerais que todas possuem. É o que vamos ver agora. Olha só, começando pelas propriedades gerais da matéria, começando pelas gerais, ou seja, todos os materiais possuem. Todos os materiais possuem massa. Como já falamos, massa é a medida numérica direta da quantidade de matéria. Exemplo, se eu pegar uma maçã, né? Essa maçã, ela vai ter 1 quilo, ela vai ter uma quantidade de massa. Então, a massa é a quantidade de cada uma coisa que eu for pesar, vamos dizer que seria o peso dela, é a massa, né? A quantidade numérica de cada elemento. Então, cada coisa tem um peso, tem uma massa, né? Então, é uma propriedade geral. Outros exemplos de propriedades gerais, nós vamos ter aí, por exemplo, extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, cada um com sua especificidade, né? Então, por exemplo, extensão. Todos os corpos ocupam um lugar no espaço, que é uma característica básica da matéria, né? A gente já viu isso. Como vimos, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse fato de existir e ocupar um lugar, seja grande ou pequeno, a ciência chama isso de extensão. Então, ele vai ocupar um lugar, se eu encher o balão vai ocupar um lugar maior no espaço. Então, extensão. A outra propriedade geral é impenetrabilidade. Ela é bem tranquila. 2 corpos não ocupam ao mesmo tempo um lugar no espaço. Não tem como 2 ou mais materiais ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é física, né? Então, para que o balão ocupe esse lugar, o ar saiu dali. Para que uma maçã ocupe um lugar, alguma outra coisa saiu. No caso, é o ar, né? Nesse caso específico. Mais uma propriedade geral é a divisibilidade. Divisibilidade. Aqui eu vou dar um exemplo até de uma pedra, né? De um fragmento. Divisibilidade. Os corpos, eles podem ser divididos em partes cada vez menores. Então, assim, dessa forma, você tem uma rocha, por exemplo, como eu disse ali, uma rocha. Se você pega essa rocha, vai dividindo, você vai dividir ela cada vez menor, até você chegar em um pedaço que vai ser a menor parte, no caso o átomo, que é considerada a menor parte da matéria. Então, a matéria ela pode ser dividida. Divisibilidade. Temos mais outros, por exemplo, compressibilidade e elasticidade. Compressibilidade, nós vamos voltar aqui para o ar, né? No caso, a seringa. Compressibilidade. Se eu pego uma seringa e pressiono, mesmo com ar lá dentro, esse ar ele consegue se comprimir uma quantidade, né? Elasticidade, nós vamos ver novamente o balão. Eu posso soprar esse balão, ele vai esticar e quando eu solto, ele vai voltar ao seu estado original. Ok? Agora falando das propriedades específicas da matéria. Propriedades específicas da matéria. Existem 3 tipos de propriedades específicas. As organolépticas, as químicas e as físicas. Vamos lá, então. As organolépticas, elas estão relacionadas ao nosso sentido. Quais são os nossos sentidos? Nós já falamos em aulas anteriores, inclusive eu tenho aqui, cadê? Os 5 sentidos, né? Então, nós temos aí as propriedades organolépticas, elas estão diretamente ligadas aos sentidos tato, visão, olfato e paladar. E, para finalizar, audição também. Um exemplo, o odor, né? O odor de alguma coisa você consegue perceber
de que se trata apenas sentindo o cheiro, né? Sentindo o cheiro daquele material. O sabor, por exemplo, um limão, você coloca na boca e sabe que é específico do limão. A cor de uma beterraba é específico daquele ali. E vários outros, né? Por exemplo, o cheiro do dendê. Eu não gosto do cheiro do dendê, desculpa os baianos aí. Mas eu sinto o cheiro e acho horrível o cheiro do dendê. Já acho excelente o cheiro de piqui. Então, bem-vindo às Minas Gerais. A próxima propriedade são as propriedades químicas. E qual é o conceito de propriedade química? Propriedade química é a característica de uma matéria que apresenta de se transformar em outra matéria. Então, propriedade, a matéria ela pode ser modificada, se transformar em outra coisa através da transformação química. Por exemplo, se eu misturar leite com açúcar, eu vou ter um leite condensado. Se eu colocar o leite condensado com chocolate, eu vou ter um brigadeiro. E aqui a gente tem um exemplo de transformação química do fósforo, né? Ele sofreu uma reação porque quando ele queimou, ele deixou de ser um palito de fósforo, né? Ele vai virar só as cinzas ali, o fogo vai modificar. A outra propriedade é a propriedade física, né? Propriedades físicas são aquelas que podem ser medidas e observadas sem alterar a composição química da substância. Então, um exemplo aí, a gente tem o giz, né? Eu quebrei o giz, ele continuou sendo giz, só que quebrado. Se eu pegar uma lata de refri e amassar, ela vai continuar sendo uma lata de refrigerante, porém, ela sofreu uma alteração no seu formato físico, né? Então, é uma alteração física, uma reação química. As propriedades físicas, elas podem ser medidas sem modificar, sem transformar aquele determinado elemento em outro, né? No caso, a química, ela transforma e a física, ela não transforma. Na física, o material continua o mesmo. E você, no caso, pode fazer uma medição de um determinado material para descobrir que matéria se trata, ou seja, eu posso fazer uma medida para ver que material é aquele a partir de suas características específicas, né? Mesmo sem modificar. Existe uma tabela, que eu até trouxe ela aqui, é a escala de Mohs, e essa tabela ela vai ter aí uma medida de dureza, né? A dureza ela é medida de acordo com essa escala. Então, a gente tem aí, por exemplo, o talco, que é o menos duro, nesse caso, né? E o diamante, que provavelmente todo mundo já viu falar que o diamante ele é o mais duro na escala de dureza. Então, por exemplo, o talco, qualquer coisa consegue riscar o talco. Já o diamante, só ele mesmo consegue riscar a si próprio, né? Mas ele já risca todos os outros aqui. Então, um diamante, por exemplo, a gente diz, se você pegar um diamante, for fazer um teste, é só jogar ele no chão ou tentar bater com uma marreta em cima dele, ele não vai quebrar. Se quebrar, não é diamante. Se quebrar, com certeza vai ser ali uma pedra, né? Um vidro, alguma coisa assim. Não vai ser um diamante. Então, é bem fácil de descobrir. A gente viu aí cada um desses e outro exemplo que a gente pode dar de propriedades específicas físicas da matéria é a maleabilidade, a facilidade de moldar uma determinada matéria. Outro exemplo, tenacidade, é a força necessária para romper uma matéria. Outro exemplo, condutibilidade, capacidade de permitir a passagem de corrente elétrica. Outro exemplo, permeabilidade, específica para o estado sólido. No caso, a permeabilidade, ele precisa que a matéria esteja no estado sólido, porque vai ser a capacidade de corpos materiais em absorver líquidos, né? Então, permeabilidade, ele tem que estar no sólido para saber se ele absorve ou não líquidos. Aí, permeabilidade. Outro exemplo é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A gente já estudou sobre isso também, né? Ponto de fusão é o momento de passagem do estado sólido para o líquido. Para cada matéria existe uma temperatura específica para se fundir. E ponto de ebulição é o momento da passagem da matéria do estado líquido
para o estado gasoso. E também a gente já estudou sobre essa questão de ponto de fusão e ponto de ebulição. Cada substância tem uma temperatura específica e ela vai estar no estado líquido e passa para o estado gasoso. Todos esses aí nós já vimos. E por último, temos a densidade, que também é uma propriedade específica. E talvez essa propriedade é uma das mais importantes, né? A densidade é determinada como a relação de massa pelo volume. Então, a gente já estudou densidade igual massa dividido para volume. Cada matéria tem uma densidade específica, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, água e óleo, a gente consegue saber quem é água e quem é óleo pela densidade, né? Então, mesmo se não tivesse cor ali, a gente saberia que o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar em cima. A gente já estudou sobre esse assunto também. Caso não se lembre, dê uma revisada sobre assunto de propriedades específicas, densidade, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só chamar no privado, ok? Beijos, até mais.